Olá, boa noite. Estarei mostrando aqui, através desse vídeo, uma breve aula do que é suportes e resistências, tá ok? Também linha de tendência, tá ok? Estarei mostrando como que é a minha visão, suporte e resistência, e também algumas técnicas que dá para se utilizar se baseando só através do suporte e resistência ou de uma linha de tendência, ok? Aqui eu tô no gráfico de ticks, né? Porém eu vou usar o gráfico de 5 minutos. Aqui tem algumas marcações de operações que eu realizei no dia de sexta-feira. Só vou retirar essas marcações para não ficar poluído o gráfico. Bom, pronto. Na verdade, no MetaTrader fica mais fácil fazer a explicação, né? Vamos aqui para a conta da FTMO. Vamos lá, gráfico de 5 minutos. Vamos escolher a paridade comum, uma que eu sempre opero, o USD/JPY. Eu só vou alterar aqui para o fundo branco, que é o que eu mais gosto de utilizar, certo? Vamos lá, colocar um gráfico um time frame maior. Não, H1 pode ser, H1 M30 vai. O que é um suporte e o que é uma resistência? Vamos partir pela o que é uma resistência. Resistência é quando o preço tende a buscar uma região superior, que nem eu fiz essa marcação aqui, certo? Porque o preço ele resiste quando chega na sua região, ó, que nem chegou aqui, ó. Opa, saiu feio aqui. Ele resiste, ó, tá vendo? Ele veio aqui, chegou perto, ó, não teve força, caiu de novo. Voltou aqui, não teve força, caiu de novo. E ele voltou aqui em cima, certo? Isso é uma resistência. Um suporte, ele fica geralmente em fundo, que nem tem aqui, ó, certo? Subiu, certo? Desceu de novo no suporte, subiu, voltou para sua região de suporte, ó, subiu de novo. Aqui a gente entende que o mercado está andando de lado, certo? Tá lateral. Depois ele veio e fez o seu rompimento, certo? Aqui também tem uma questão bem complexa, não tão complexa, que é aqui, ó. O suporte, ele não é somente uma linha, ele é uma zona, uma região, certo? Ou a resistência também. Mas aqui, ó, no caso, como deixou esse pavio, toda essa região aqui era a região de suporte, certo? Como ela foi rompida, fez esse movimento de rompimento aqui, ela tende o que? A buscar essa região, que nem ela fez. Buscou essa região e o preço tende a buscar fundo outra vez. Porque o que? Fundo busca fundo, certo? Como aqui era um fundo que foi rompido, ele tende a buscar o próximo fundo. Se não rompeu aqui, ó, quer dizer que o que? Ele ia dar continuidade ao movimento de alta, certo? Perfeito. Espero que todos tenham entendido o que é um suporte ou resistência, bem básico, certo? Aqui eu até fiz uma breve análise também do movimento de preço, certo? Mas suporte e resistência, acredito que todos já devem ter entendido, é bem básico, bem básico. O problema é que ensinam geralmente errado, certo?
Mas é isso aqui, é bem básico. Vamos lá. Como a gente está no gráfico de 30 minutos, aqui ó, exemplo, ó. Bateu ali, Álvaro, por isso caiu. Foi como eu expliquei. Tudo isso daqui era região. O que que eu faria aqui? Como eu observei esse monte de pavio, eu ia pegar aqui, ó, ia colocar aqui como se fosse um suporte, né? E aqui, certo? Para mim ter mais clareza no movimento, aonde que seria a melhor região, eu ia pegar uma Fibonacci. Como ela está em branco, vou alterar a cor aqui. White, black, para dark blue não, black, pronto. A Fibo, vou dar uma breve explicação. O que é a Fibonacci? A Fibonacci, ela te dá as suas regiões de percentual. Quando ela foi desenvolvida, essa ferramenta, o que que o cara percebeu? Geralmente, quando você projeta ela entre um topo de uma larga escala e um fundo, os pontos que ela mais respeita são quais? 161,8%, 50% que é o mais assertivo, o 38,2% e o 23,6%. Esses são os pontos, certo? Eu não vou entrar em detalhes de explicar como foi a criação exata, porque você pode colocar no Google ou no próprio YouTube e descobrir, certo? É uma história até bem interessante dessa ferramenta, ok? Ela é utilizada para vários segmentos, tanto no mercado financeiro, que é o que eles mais utilizam, certo? Aqui, no caso, você iria entrar aqui, ó, no 50% logo quando ela rompesse aqui, ó, certo? Entraria mais ou menos aqui, certo? Opa, stop aqui em cima. Onde estaria o alvo? O alvo você poderia ter deixado aqui no fundo, né? E eu nunca deixo. Por que que eu nunca deixo? Porque não é 100% de certeza que houve um rompimento, certo? Então o que eu faria? Como eu estaria aqui já traçado, eu deixo no 23,6, correto? Vamos calcular aqui quantos pontos seria essa operação. Como deu pivô ali, opa, stop acima, stop 100 pontos, pô. 0,50 seria mais ou menos 50 dólares para um alvo de 300 pontos ali, mais ou menos, ó. Foi um trade de quase 5 horas, mais de 5 horas, 5 horas e meia para ser exato. Durou essa operação no caso, né? Mas enfim, seria uma operação bem assertiva. Álvaro, o que você faria aqui nesse seguinte contexto? Você sabia que houve região aqui, houve rejeição aqui dessa parte. Eu iria deletar tudo aqui. Eu iria entender que o mercado também está lateral aqui, nesse breve período de tempo, que eu não sei o que ele iria fazer. Isso aqui é na sexta-feira também. Isso na sexta-feira. O que que eu faria aqui? Eu iria baixar o time frame. Ia por 15 minutos. Deixa eu ver aqui. Isso. Opa. Eu ia marcar aqui o stop. Isso pra mim aqui seria um triângulo.
rompeu ali, não teve como buscar fundo, né? Iria marcar aqui, só deixa eu colocar esse aqui que eu já vou colocar ali embaixo. Você pode colocar aqui o triângulo tanto aqui no fundo ou no corpo do candle. O corpo do candle é aqui, ó, que eu falo, e não no pavio. Fica a seu critério. Aí o que eu faria? Se eu tivesse observado aqui, ó, que houve o rompimento, eu ia esperar ela voltar na região de melhor preço. Ó. Foi aqui, ó. Tem até um order block aqui. Mas enfim. Compra aqui, ó. E aonde que estaria meu stop? Stop aqui abaixo e o alvo. Vamos lá. Agora você vai para projeção de Fibonacci. Vamos lá. Aqui foi o último topo que fez, né? Aquele que a gente deu a entrada. Certo? Querer inserir objetos, Fibonacci, expansão de Fibonacci. Você pode pegar tanto do pavio quanto do corpo. Quando é projeção, eu uso o pavio. Tá em amarelo, ó. Só deixa eu trocar a cor. Vou colocar em preto, melhor pra mim. Aqui seriam todos os níveis, mas quem é mais raiz, ele faz o que? Como aqui é meu suporte, ele faz uma projeção aqui, ó. Eu entrei aqui, ó, certo? Stop aqui abaixo, 180 pontos, alvo aqui, ó, 700, certo? É possível, é. Isso aqui é uma análise de figura, certo? Dependendo do dia, eu não sei se eu faria essa operação, certo? Por mais que seja sexta-feira, deve ter saído muita notícia, né? Que esse movimento que fez aqui, ó, é bem atípico, ó, para uma sexta-feira. Foi 1.500 pontos, isso aqui foi a notícia que saiu. Eu não acompanhei essa semana o Forex, que eu tô focado bem mais no índice, certo? E é isso, ó. É também uma forma de se operar, certo? Isso aqui, ó, são padrões bem básicos. Se eu não me engano, isso aqui, ó, foi um... Como que é o padrão isso aqui de candle mesmo? Se eu não me engano, isso aqui é o engolfo. Eu não uso padrão de candle porque eu acho bem obsoleto. Você tem que entender bem o contexto, certo? Mas aqui, ó, 100% você poderia ter pego. Ou aqui também, ó, 300 pontos. Perfeito também. E é isso, pessoal. Claro, vocês poderiam também ter abaixado para os 5 minutos, ó. 5 minutos ficou até um pouquinho mais bonito a entrada. Olha aqui, ó. Máxima no topo, 350 pontos, ó. Perfeito, ó, perfeito. Certo? Lembrando, Forex você tem que operar a seção da sua paridade. Claro, dá oportunidades em diversos momentos, certo? Porém, os maiores movimentos se dão no horário do ativo, certo? E outra questão, quanto maior o tempo gráfico, maior a assertividade, certo? Beleza, eu vou tirar isso daqui e colocar no 15 minutos pra gente mostrar outros tipos de figura. Olha essa daqui, ó, que interessante também.
Vou colocar no gráfico de 5 minutos, que é um operacional que eu gosto muito. Esse daqui, ó. Como que eu observo quando acaba uma tendência e entra outra? Pivô, ó. Aqui tinha feito um fundo, né? Rompeu o fundo, então teoricamente ele fez esse movimento. Aí ele vem e rompe topo, certo? Então teoricamente, ó, é um ombro, cabeça, ombro invertido, ó. Pá, 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 pá. Rompeu, certo? Gráfico de 5 minutos. Entraria comprado aqui, stop aqui abaixo, alvo lá em cima. Mesma questão. Você pode usar FIBO. Que raiva. Vamos cabeça ombro. Chegou na sua região. Você poderia ter segurado aqui. Stop básico. Ó. Saída lá no 61. Quantos pontos? 350 pontos. Absurdo. Se entrar com lote 0.10, se não me engano dá 35 dólares. Perfeito. Com um contrato. Com um contrato no caso, seria 350 dólares. Mas enfim. Opa. Aquele é o padrão ombro, cabeça, ombro. Mas eu queria mostrar outro tipo de situação que também é operável. Vou mudar aqui, ó. A gente observa que a tendência estava de alta. A gente marca aqui, ó. Esse aqui é mais quem faz scalp, ó. Já observou a tendência de alta? Beleza. Você marca topo, que é ali, ó, mais ou menos nessa região. Onde foi? Fundo, ó. Onde que tá o fundo? Aqui. O que ele fez? Rompeu o último fundo. Voltou. Teoricamente, ele sente o desejo de buscar um fundo maior, ó. Que no caso seria esse daqui, ó. Que interessante. Você entra vendido mais ou menos aqui. Ou, exemplo, perdi o time de entrada. O time de entrada era aqui, ó. Não tem problema. Seu fundo atualizou. Seu fundo seria aqui, ó. Certo? Não peguei aqui, ele tá aqui. Voltou aqui. Qual foi o fundo antes do movimento? Esse daqui, ó. Entrava nesse candle de força aqui. Stop acima. E surfa até esse movimento aqui. Certo? Entrada bem assertiva. Vamos calcular os pontos aqui para ver o risco retorno. 97 pontos para 140 pontos, 150 pontos. Interessante para mim, certo? Foi ali em 10, 20, 30 minutos. Você teria batido a tua meta ali, certo? Claro. Isso seria uma operação. Poderia segurar? O máximo que você poderia chegar é esse fundo aqui, ó. O máximo. Só que também ia durar várias horas, certo? Eu não gosto de ficar muito exposto se eu tô fazendo day trade. Eu só fico exposto se for pra mim fazer swing. E swing trade eu não opero time frame de 5 minutos. Prefiro de 4 horas, certo? Que é bem mais interessante pra mim operar o gráfico de 4 horas, certo? Vamos lá. Chegou no fundo aqui. De novo, ó. Fez fundo. Qual foi o anterior? Esse daqui. Certo? Veio.
voltou, rompeu, ó. Tá vendo, ó? De novo, ó. Ombro, cabeça, ombro, ó. Fez o movimento. Claro, são situações e situações. É possível se operar dependendo da forma como você está enxergando o gráfico, certo? Tem muitos tipos de ativo, ó. Tem outra técnica também. Essa daqui foi uma técnica que eu aprendi em 2019. Aqui, ó, gráfico de 5 minutos, certo? Ó. Como que ela funciona? Opa, deixa eu usar esse daqui que é mais fácil pra fazer a explicação. Ela veio e chegou no fundo, não rompeu. Qual foi o último topo que fez? Aquele ali em cima. Vem aqui, ó. Projeta. Isso aqui é a técnica de retângulo. É bem assertiva também. É o padrão básico de expansão. Cálculo de expansão de movimento, certo? Que nem aqui, ó. A gente entendeu que aqui é o fundo duplo, ela veio e rompeu. Ela fez aqui, ó, um topo. Quando ela fez esse candle aqui, ó, rompendo, deixa eu voltar a explicação. Veio aqui e fez um fundo duplo, né? Aqui, isso aqui não existe ainda. Ela veio, foi caindo aqui, tal, voltou a subir, certo? Chegou aqui no topo, nesse topinho aqui, próximo da abertura. Ela veio e voltou aqui, ó, não fechou. E o que ela fez em seguida? Rompeu aqui, certo? Você vai entrar comprado aqui nesse candle. Stop aqui abaixo. E aonde será seu alvo? Aqui, ó, nessa expansão, certo? Vamos olhar qual seria o risco retorno. Aqui já ficou um pouco mais salgado, certo? Ficou um pouco mais salgado. Você poderia ter entrado aqui também, se você não quisesse esperar o rompimento, certo? Só que aqui é a confirmação perfeita, certo? Mas enfim, pode colocar também aqui embaixo, que eu não colocaria. Não vou mentir não. Poder pode, mas eu não colocaria. Eu colocaria aqui, ó. Nem que seja 1 para 1. E o alvo seria aqui, ó, em 413 pontos. Surreal. Surreal. E se a gente pegar e puxar aqui, ó, colocar aqui, ó, pra você ver como que é assertivo isso daqui. Essa técnica de expansão, a partir do momento que você entende o que é um topo e o que é um fundo. 50% do movimento dessa primeira expansão. Tá vendo, ó? Surreal. Surreal. Deu até um padrão de candle aqui. E fez todo esse movimento. Claro, para você pegar um movimento desse aqui, você tem que estar analisando um time frame maior, imaginando o que vai acontecer, certo? E já engatilhando a sua arma, esperar o momento certo para você ser mais eficaz, certo? Mas como podem ver, ó, surreal. Essa técnica é a que eu mais gosto de operar no Forex, certo? Padrão simples, sem choro, sem vela, não tem enrolação.
que se baseia o gerenciamento de risco, certo? E ponto, sem choro, sem vela. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Padrão clássico aqui, ó, ombro, cabeça, ombro, ó, tá bem nítido, ó. Claro, nenhum dos padrões é perfeitamente desenhado, nenhum. Você que tem que caracterizá-lo. Aqui, ó, fundo, veio aqui, ó, ombro, cabeça, ombro, entrada. Para mim saber aqui, vamos calcular aqui através da fio. Esse daqui é um movimento bem claro. Opa, coloquei do lado errado. Ó, o 61.8 lá, ó. Bateu lá no 61, ó pra você ver, ó. Já caiu na pontuação, ó. Que nem você comprou aqui na região, ó. Toda essa região que seria de valor pra você comprar, esperando o ombro, cabeça, ombro já desenhado. Isso aqui é uma operação de swing linda ainda. Pegou dia 3. Foi um dia de operação aqui, ó. 24 horas, ó. Mas tu pegou 1000 pontos, ó. 1050 pontos. Se você entrar com um contrato, são $1000, cara. Absurdo. Absurdo. O problema é segurar. Sem falar que vai cobrar o swap, ó. Aqui, ó, foi a mudança de dia. Aqui iria cobrar o swap. Dependendo da corretora, é um valor significativo, certo? Essa daqui, que é uma mesa proprietária, se você não tiver a conta de swing trade, ela vai cobrar uma taxinha boa, certo? Se eu não me engano, dá uns 30% de um dia para o outro do valor, né? No caso, dependendo da mão, você fica muito negativo, muito, às vezes não compensa. Mas enfim, casos e casos. Se você estiver operando seu próprio capital, você terá uma grande diferença, certo? E é isso, pessoal. Esse foi o estudo de suporte e resistência e também um pouco de análise gráfica, né? E é isso. Estarei encerrando esse vídeo aqui, que eu vou fazer eu ia fazer uma live, mas eu vou deixar a live para a próxima semana. Vou fazer só a gravação de um replay de mercado na Bolsa Brasileira, testando uma nova estratégia. É basicamente a estratégia dos retângulos, né? E eu estarei também explicando como que ela vai funcionar, as entradas, os pontos, certo? Estratégia bem básica, ok? Muito obrigado a todos. Tenham uma ótima noite, um ótimo final de semana e bons estudos.